Em vários momentos do mangá de Jujutsu Kaisen, Sukuna mostrou porque ele é o rei das maldições, o maior feiticeiro de todos os tempos. Mas um grande feiticeiro também sabe usar alguns atalhos no mundo Jujutsu. E como vimos nos últimos 40 capítulos, além de ser conhecido como o rei das adaptações na fandom, o Soberano ganhou o título de o Rei dos Pactos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, nesse vídeo vamos explicar os principais pactos de Ryomen Sukuna. Os 5 principais pactos que mudaram todo o destino, até mesmo de grandes batalhas. Eu vi que tem muita gente confusa. Muita gente confusa ainda sobre os termos dos pactos, o que traz de consequência, o que traz de vantagem sobre esses pactos do Sukuna, e eu quis trazer esse vídeo pra gente colocar os pratos a limpo de uma vez por todas. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, é muito importante a sua inscrição aqui no canal do Geek Brasil e continuar reagindo também aos nossos conteúdos, porque assim o YouTube divulga ainda mais os nossos vídeos por aí. E a sua inscrição é sempre muito bem-vinda. Você vai aparecer aí na homepage do YouTube, o YouTube vai indicar mais os nossos conteúdos para você. Então, você é bem-vindo para se inscrever no canal do Geek Brasil. Vamos lá, os pactos estão inseridos no mangá de Jujutsu Kaisen desde o começo da história. Basicamente, algo que está sendo colocado, se eu não me engano, desde o volume 2. Pode ter mais alguns detalhes no volume 1, mas eu acho que está sendo inserido pela primeira vez desde o volume 2. Para conseguir um benefício muito grande, o feiticeiro precisa dar algo em troca. Aquilo que nós conhecemos em Fullmetal Alchemist como a troca equivalente. Existe esse conceito na alquimia e a forma como se você quer algo muito grande, você precisa pagar o preço por aquilo também, para que gere até mesmo ali um valor comercial. Nós temos um grande exemplo no começo do Nanami, que ficava com 80% da sua energia amaldiçoada em boa parte do dia. Mas depois de uma certa hora, que ele chamou de hora extra e foi simplesmente genial, foi simplesmente uma das sacadas mais geniais do mangá de Jujutsu Kaisen, chamar ali depois, o período depois do seu expediente de hora extra, o que é verdade, acabava lhe dando uma energia amaldiçoada em 120%. Então a energia amaldiçoada ficava em 80% no restante do dia e depois desse período passava a ser de 120%, o que mostra que um feiticeiro que entende do mundo Jujutsu consegue aplicar certas restrições no seu modo de viver, no seu modo de trabalhar, mas que essas restrições vão te dar certas vantagens. E assim, nós observamos o narrador comentando o quão importante é dominar os pactos e entender melhor seu funcionamento para te beneficiar. E ele fala isso durante o capítulo 223. Ele diz que dominar o Jujutsu é dominar a arte da subtração. A habilidade de um feiticeiro é determinada por quantas etapas ele consegue emitir nos processos de ativação de uma técnica amaldiçoada, como encantamentos e selos de mão. Em uma batalha de feiticeiros de grau especial, um selo a mais, um cântico a mais é suficiente para trazer uma derrota para ele. Foi definitivamente esse detalhe que decidiu a luta entre Sukuna e Gojo. E a gente vai explicar mais sobre esses pontos. Porque analisando tudo isso, vamos observar os principais pactos do Sukuna e entender o que ele ganhou, o que ele perdeu com esses pactos para chegar vivo, pelo menos até o capítulo 262. O primeiro pacto do Sukuna é no capítulo 11. O pacto é: em troca de trazer Yuji Itadori de volta à vida, Sukuna poderia tomar o controle da mente do garoto por 1 minuto. E o garoto não se lembraria de nada disso. Então, ele faz um pacto com Yuji Itadori. O pacto pode ser algo para te beneficiar ou para beneficiar duas pessoas. Certamente, as duas pessoas vão ganhar algo com isso e ao mesmo tempo vão perder algo com isso. Quais foram as consequências?
Sukuna não poderia ferir nenhum dos amigos do Itadori. Acho que aqui, para o Yuji naquele momento, era um pacto até mesmo interessante. Só que, ao mesmo tempo, o Yuji não se lembraria desse pacto, o que poderia acarretar em grandes consequências. Porém, como Yuji era muito novo na feitiçaria, ele não se colocou nos termos do pacto. Ou seja, o Sukuna acabou falando que não iria ferir os seus companheiros, mas não colocou o Itadori nesse termo de feri-lo. E assim, ele poderia ferir o corpo do Yuji também. Sukuna então feriu o Yuji e criou um objeto amaldiçoado com o dedo do Itadori, se transferindo assim para o corpo do Fushiguro. Cara, o Sukuna ele pensou em uma situação que levou o Itadori ao engano e dessa forma criou um pacto que mais beneficiou ele do que o Yuji. É claro que o Sukuna acabou trazendo o Itadori de volta à vida, mas o ponto, os termos que foram colocados na mesa mostram para nós que o Sukuna já estava pensando lá na frente, 200 e poucos capítulos lá na frente, sobre como ele iria usar esse pacto no momento certo, quando o Fushiguro estivesse com a mente fragilizada, mostrando para nós o porquê que ele seria conhecido como o Rei dos Pactos. O segundo pacto que nós temos na trama de termo principal é no capítulo 226. O pacto. Durante a luta contra o Gojo, o Sukuna fez um pacto para contrair a área de efeito numa área menor que usada em Shibuya, intensificando assim o seu poder. Quando o Gojo acabou criando a barreira Kena, a expansão de domínio Kena, nós podemos observar que o Sukuna conseguiu diminuir o raio da sua expansão de domínio. Mas quais foram as consequências para esse pacto? Ele perdeu o acerto garantido dentro da disputa de domínio. Então, ele anulou o acerto garantido dentro da expansão para focar toda a intensidade da sua expansão de domínio do lado de fora, para conseguir quebrar a barreira do professor. Como ele estava tocando no Gojo no momento em que ele ativou o pacto, o vazio imensurável do professor foi superado. Então ele aumentou ali os cortes do lado de fora e fez com que a expansão entrasse em colapso. A expansão do Gojo entrasse em colapso. Como nós sabemos, se você toca no Gojo durante a expansão de domínio, você não é pego pelo acerto garantido. Então o Sukuna acabou usando essa artimanha para diminuir o raio da sua expansão, aumentar, intensificar os ataques do lado de fora e quebrar a barreira do domínio do professor. O terceiro pacto no capítulo 236, acredito que seja o pacto mais polêmico de Ryomen Sukuna. O pacto. Durante a luta contra o Gojo, por causa do estado que havia ficado contra a explosão do roxo, o Sukuna fez um pacto para usar o corte que havia aprendido com o Mahoraga, o corte que rompe o mundo. Para usar o corte era necessário usar as duas mãos para ativar o seu selo, mas naquele momento o Sukuna só tinha uma mão disponível. Então fez o pacto para anular a utilização dos cânticos, selos e o disparo dos cortes, cortando Satoru Gojo ao meio, transpassando assim o infinito. E aqui que a gente tem toda a temática que foi levantada logo no começo da batalha. Grandes feiticeiros têm a capacidade de ocultar etapas na emissão do seu poder. O Sukuna precisava de apenas um disparo do seu corte que rompe o mundo contra o Gojo para conseguir vencê-lo. Mas naquele momento que ele estava, ele não conseguia criar o selo. E até mesmo se ele criasse o selo, se ele tivesse com as duas mãos intactas, se ele criasse o selo, o Gojo provavelmente abriria ali a sua defesa, se colocaria numa defesa maior. Mas, anulando os cânticos, os selos e o disparo do corte, o Sukuna conseguiu transpassar o infinito. E é por isso que a fala do narrador no capítulo 223 é muito importante. Porque pelo Sukuna ter pensado nisso e criar um pacto para transpassar esses níveis do corte que rompe o mundo, ele conseguiu vencer a luta. Quais foram as consequências desse pacto? Toda vez que fosse usar o corte que rompe o mundo no futuro, ele teria que vir com 3 cânticos: escama dracônica,
repulsa e díade de meteoros, fazer o selo da sua expansão de domínio e apontar para o lugar que o corte seria lançado. Isso deixou o corte que rompe o mundo muito mais previsível aos feiticeiros de grau 1 mais avançados e os de grau especial, mas os demais que não tinham tanta experiência em batalhas ainda foram vítimas fatais do corte que rompe o mundo, como o Higuruma. E nós observamos tudo isso durante toda a trama de Jujutsu Kaisen nos últimos capítulos, para meio que mostrar para nós, para facilitar para os feiticeiros o lugar onde o corte que rompe o mundo iria causar. O grande adversário do Sukuna nesse momento era Satoru Gojo. Então foi um pacto que lhe custou ali um certo benefício. Teve um certo custo muito alto, mas ele teve um retorno também muito alto, que foi tirar Satoru Gojo do campo de batalha. Pelo menos por enquanto, até então. Quarto pacto, capítulo 258. O pacto. Sukuna gerou um pacto improvisado, sendo capaz de retomar o uso da sua expansão de domínio. Ao mudar o sinal de mão da sua expansão de domínio e aplicar técnicas amaldiçoadas e técnicas de barreiras através de uma parte do cérebro não danificada pelo vazio ilimitado, incluindo elementos imprecisos e votos de ligação improvisados, o Sukuna foi capaz de ativar o Santuário Malevolente sem qualquer diminuição em seu alcance ou saída por apenas 99 segundos. Então, o Sukuna ele fez um pacto improvisado para conseguir gerar novamente a sua expansão de domínio. No caso, o Sukuna ele estava sem os seus dois braços esquerdos. Um ele foi perdido pela Maki e outro, se eu não me engano, foi arrancado pelo Yuta. Só que como ele está sem emissão de energia amaldiçoada reversa, sem a técnica reversa dele, ele não consegue regenerar o seu braço. Um braço esquerdo já era, porque foi arrancado pela Maki, então ele teria que estar em repleta energia para poder curar a forma da sua alma, para depois curar ali o seu corpo com a técnica reversa. Mas o outro braço ele poderia utilizar, porque simplesmente foi arrancado pelo Yuta. Dessa forma, observamos algumas consequências bem peculiares para esse pacto que trouxe de volta a expansão de domínio do Sukuna. Não existe uma grande consequência para esse pacto que ele fez. Talvez por ser um pacto improvisado, essa consequência não tenha sido gerada ali para essa expansão. Mas o Sukuna criou esse pacto justamente para conseguir expandir o seu domínio, como em Shibuya, porque se fechasse a barreira, o alcance do seu domínio cairia e a Maki não seria pego pelo acerto garantido. Mas ao fazer isso, ele deixou o seu domínio em funcionamento por apenas 99 segundos. Então, o Sukuna não tem ali uma grande consequência, e também dizer que a consequência desse pacto é o domínio de 99 segundos é algo errado, é algo que não, não tá certo que seja isso, mas sim, como o narrador mesmo explica, a expansão aconteceu em 99 segundos por causa da situação que o Sukuna está, né, da forma como ele não está totalmente completo. Como ele queria fazer um domínio em total potencial, como em Shibuya, a única forma dele conseguir manter esse domínio sem com que ele entrasse em colapso era no tempo de 99 segundos. Quinto pacto, capítulo 259. O pacto. Sukuna cria um pacto para aumentar o poder do fogo de Kamino quando está lutando contra mais de um feiticeiro ao mesmo tempo. A técnica do seu domínio é expandida e permite que ele imbua toda a matéria atingida pelo desmantelar e pelo clivar dentro dele com a energia explosiva amaldiçoada do Kamino, transformando as partículas de poeira em explosivos termobáricos quando são detonados quando acesos pelo Kamino. Então, o Sukuna ele expande o seu domínio e aí vai desmantelar e clivar para tudo quanto é lado, e depois tudo que é destruído pelo clivar e pelo desmantelar se torna em explosivos termobáricos. E quais foram as consequências para esse pacto? Para tornar o Kamino mais eficaz, o Sukuna fez um voto vinculativo que o proibia de usá-lo contra vários oponentes, a menos que estivesse dentro do seu domínio. Então ele só pode ativar o Kamino quando está lutando contra vários oponentes ao mesmo tempo e depois de utilizar a sua expansão de domínio.
E aí vai clivar e desmantelar para tudo quanto é lado. Se os feiticeiros sobreviverem a isso, ainda tem que suportar o caminho. E é quase impossível sobreviver se não saírem do raio da expansão do Rei das Maldições. Os 99 segundos foram suficientes para que o clivar e o desmantelar transformassem um raio de 200 metros em puro pó. E todo o pó gerado disso virou explosivo termobárico. Então é praticamente impossível sobreviver dentro da expansão de domínio do Rei das Maldições. Ou alguém te protege dentro, como foi no caso do Chozo, que sacrificou a sua vida para salvar o Itadori, ou alguém te tira de dentro do raio, porque senão você vai virar churrasquinho pro Rei das Maldições. Como foi no caso ali da Maki, da Miwa e do Ino, que foram salvos pelo Todou. Agora, o Yuta precisa evitar que o Sukuna expanda o seu domínio mais uma vez em uma grande área. Passe ali os 99 segundos e ele ative o caminho, matando a todos. Essa é uma função bem interessante sobre o que os pactos podem gerar em Jujutsu Kaisen, tanto para beneficiar o feiticeiro, quanto também para dar prejuízos. Só que um grande feiticeiro, ele consegue fazer com que esse prejuízo se torne em benefício. É aqui que coloca o Sukuna como o grande rei das maldições e agora o grande rei dos pactos de Jujutsu Kaisen.